Bom dia, meus irmãos. Hoje o povo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, se alegra muito e triunfa com Ele e por Ele na ressurreição dentre os mortos. Os anjos disseram a Maria: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" Para Maria e as outras mulheres. Nosso Senhor Jesus Cristo não ficou ali naquela cruz ou na sepultura, Ele ressuscitou. Essa doutrina é uma doutrina poderosa, essa é uma doutrina triunfante, essa é uma doutrina que traz segurança para o nosso coração. A ressurreição do Senhor Jesus é o triunfo, a vitória sobre a morte e a inauguração de um novo período, de uma nova dispensação, de um novo tempo, a nova criação dos novos céus e nova terra. Portanto, Cristo vive. O Senhor Jesus chegou para Maria Madalena e disse: "Mulher, por que choras?" Quando ela viu que era o Salvador, ela disse: "Rabone, mestre." E nós vamos nos alegrar nesta manhã na presença de Deus, ouvindo, cantando hinos sobre a ressurreição. Abra o seu coração para que o Senhor realmente derrame alegria na sua vida, derrame dessa paz que traz a ressurreição, a esperança. A Igreja Evangélica tem como fundamento essa doutrina. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas de fato Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o seu nome. Nós vamos orar confessando primeiro os nossos pecados a Deus e pedindo que o poder da ressurreição, como orava Paulo, opere também em nós. Pai, louvado seja o teu nome pela ressurreição do nosso Salvador. A morte, a ressurreição, a ascensão, a segunda vinda. Ó Pai, que isto esteja constantemente no nosso pensamento e que o nosso Salvador seja o centro da nossa vida. Nós que morremos com Ele, nós que ressuscitamos com Ele e nós que estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, Paulo diz isso. Declaramos, ó Pai, esta vitória cabal, gloriosa e plena sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mal, sobre o pecado. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque todo pecado é um ato de ingratidão, é um ato, Senhor, de fraqueza diante do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Opera, Senhor, esta vida em nós, opera, Senhor, esta alegria em Te servir, amar e conhecer o nosso bom e vitorioso Salvador. Louvado para sempre seja o Teu nome. Que o Senhor aceite, Pai, este momento de adoração ao Senhor, de reflexão na Tua palavra, e recebe, Pai, a alegria do Teu povo diante da ressurreição como um aroma suave na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O grande capítulo da ressurreição na Bíblia é este, 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo fala da ressurreição do Salvador e da nossa com Ele. A nossa ressurreição está ligada à ressurreição dele. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler até o versículo 8 e depois a partir do 20. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém. A ressurreição cumpre então as Escrituras. A ressurreição testifica que o Pai aprovou, recebeu o sacrifício do seu Filho. E a ressurreição é uma segurança para nós, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nada de reencarnação para voltar aqui e sofrer tudo novamente. Ressurreição dentre os mortos. Viver para uma nova vida e uma vida gloriosa. Vamos cantar essa verdade, louvando a Deus com o hino 274. Hino 274. Salvador, a sepultura, mas com poder ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, reis das primícias, os santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos cantar também o hino, o cântico, Deus enviou.
chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele Meus irmãos, vamos orar adorando esse Deus grandioso, poderoso. Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu poder, tua glória, teu amor. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que opera milagres. Tu és o Deus da ressurreição dentre os mortos. Aos olhos humanos, um absurdo. Para a ciência, algo impossível. Mas para o Senhor, tudo é possível. E nada é difícil para Deus, diz a tua palavra. Por isso nós cremos pela fé e louvamos o teu nome. Porque sabemos que a sepultura é apenas mais uma fase ou uma etapa da nossa história. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. E o nosso lar é o lar celestial, novos céus e nova terra. Os nossos corpos serão transformados e glorificados na semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que os nossos olhos estejam postos na eternidade. Que nós possamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor. Todos os homens vivem e morrem. Mas nós cremos que Jesus Cristo viveu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Depois por várias pessoas. E esta mensagem, a mensagem da ressurreição, era a mensagem da Igreja Apostólica. Que seja nossa também. Não somente neste dia, mas durante todo o ano. Ó Deus, enche o nosso coração desta alegria. Enche o nosso coração dessa esperança. Enche o nosso coração desse triunfo esmagador do Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, para a nossa meditação, nós vamos abrir em João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Vamos falar sobre as bênçãos do Cristo ressurreto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Nós vamos ler do verso 19 até o final deste capítulo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Senhor, coloca a tua palavra no nosso coração. Não a mera letra, ou a história em si, ou o conhecimento, mas a vida espiritual, a vida do teu Filho. Derrama dessa paz que ele tanto enfatizou para os discípulos. Fala conosco, ó Deus. Abençoa o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe algo um tanto parecido aqui com o que nós estamos enfrentando nesses dias, não é? Veja aí o versículo 19. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Nós não estamos com medo dos judeus, mas podemos estar com medo desse vírus, hein? Jesus morreu na sexta-feira, quinta-feira à noite. Ele pregou aos discípulos, ele orou pelos discípulos, ministrou a ceia, antes lavou os pés, depois foi para o jardim do Getsemane, ali orou, submetendo seu coração mais uma vez ao Pai. E Judas foi ao encontro dele com soldados e pessoas também aleatórias da rua que estavam com armas até na mão, como se ele fosse um malfeitor. Ele foi preso então, isso já entrando na madrugada, indo de um lugar para outro. Ele mal dormiu aquela noite, se é que ele dormiu um pouco. Mas diante de Pôncio Pilatos, bem cedinho, alta madrugada, ele já estava ali diante de Pôncio Pilatos e entregou a sua vida. Às 15 horas, ele expirou em cumprimento do sacrifício da Páscoa. Os discípulos, então, sabendo que Jesus havia sido julgado e condenado, pensaram o quê? Nós vamos morrer também, porque nós somos discípulos dele. Nós andávamos com ele. Eles não haviam entendido ainda a ressurreição. Eles pensavam talvez que isso fosse uma metáfora. Eles não sabiam exatamente o que Jesus havia predito. O seu coração estava endurecido, diz a Bíblia. Portanto, eles não estavam assim à vontade, eles não estavam confiantes, eles estavam trancados dentro de casa. Diz o texto, estavam os discípulos trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus.
Jesus aparece no meio deles. Você já imaginou essa cena? De repente Jesus aparece. Eles trancados ali naquele lugar, com medo, sem saber o que fazer, sem saber o que vai ser aqui para frente. Jesus morreu ainda jovem, com 33 anos. Começou seu ministério com 30, apenas 3 anos de ministério. E eles estavam então perplexos diante desta realidade. Jesus então aparece e abençoa aqueles homens. Abençoa o grupo ali, os discípulos. Nós vemos então aqui as bênçãos do Cristo ressurreto. A primeira bênção que eu observo e destaco aqui para os irmãos é a paz. O Cristo ressurreto comunica paz aos aflitos. Jesus diz isso 2 vezes: paz seja convosco. Quando ele aparece, ele diz novamente: paz seja convosco. No versículo 19 ele diz, no versículo 21 ele diz, e no versículo 26, paz seja convosco. Ele insiste para que nós tenhamos paz. Nos dias da sua encarnação, do seu ministério, ele estava limitado neste sentido de ir e vir. Ele estava em um lugar, ele não aparecia de repente em outro lugar. Ele caminhava, ele andava como um verdadeiro homem. Agora, o Cristo ressurreto, ele não tem mais estas limitações terrenas. Vejam, os discípulos estavam trancados e de repente Jesus apareceu, diz o texto, pôs-se no meio. Imagina o susto, imagina o choque. E disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, os discípulos, os irmãos devem se lembrar, eles abandonaram o Senhor Jesus lá no jardim. Eles deixaram Jesus completamente sozinho. E Pedro fez algo que talvez seja até pior do que completamente abandonar. Ele ficou naquele meio termo. Diz o Evangelho que ele acompanhava Jesus de longe. E quando ele estava ali no pátio do sumo sacerdote, Jesus mais na parte de cima, mas conseguia olhar, por isso que os seus olhares se cruzaram. Ele estava ali se aquecendo naquele fogo, quando o seu coração estava frio, longe da presença de Deus. E ele negou Jesus 3 vezes. Todos os discípulos o abandonaram. Depois João apareceu ali para ouvir aquela palavra do Senhor Jesus na cruz. Eu destaco este abandono dos discípulos porque quando Jesus aparece novamente, ele não está amargurado com seus discípulos. Ele não aparece para atacar os seus discípulos. Ele não quer simplesmente acusar e reprovar os seus discípulos. Eles precisam de reprovação, certamente, de advertência, de encorajamento, mas num contexto de consolo, de ânimo, de colocar a pessoa para frente, não para baixo. Jesus então não apareceu e disse: vocês me abandonaram, vocês são fracos, depois de tudo que eu fiz por vocês. Isso não ajuda. O que Jesus fez foi os colocar no meio, aparecer ali naquela sala onde eles estavam trancados, enclausurados, medrosos, e dizer: paz seja convosco. Ele mostra as mãos e o lado, dando assistência, digamos assim, à fé, auxiliando a fé com um sinal do seu próprio corpo. Depois ele faz isso com Tomé também. Agora, irmãos, nós somos como os discípulos, viu? Não fique olhando, que homens, que absurdo. Nós somos como eles. Por vezes temos medo. Eles tinham medo dos judeus. Nós podemos ter de qualquer outra coisa. O medo
é algo que é muito comum no sentido de vir muitas vezes para nós. De repente a pessoa começa a ter medo e ficar trancado e ficar ali perplexo, sem saber o que pensar, confuso. E tantas vezes o Senhor, de uma forma misericordiosa, Ele mostra, Ele faz coisas para auxiliar a nossa fé. É exatamente isso que está registrado aqui. Lhes mostrou as mãos e o lado. Depois ele aparece para Tomé também, como nós vamos ver em seguida. A Bíblia diz que o coração dos discípulos estava endurecido. Maria Madalena já havia contado, os discípulos que caminhavam para Emaús também, mas eles não acreditaram. Lucas 24 diz, tais palavras lhes pareciam, ou seja, parecia para os discípulos, como um delírio, e não acreditaram nelas. E Marcos ainda afirma, Marcos capítulo 16, verso 14. Apareceu Jesus aos 11, né? Judas já tinha se enforcado. Quando estavam à mesa, olha agora, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então sim, ele trouxe paz. No primeiro momento ele já chegou e disse, paz seja convosco, mas ele também censurou. Por que não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado? Se você falar com alguém que Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa pode dizer o seguinte, você acredita nessa fantasia? Você acredita nesses mitos? Você acredita nessas histórias? E nós acreditamos sim. Mas nós acreditamos não por evidências. Nós acreditamos pela fé. Quando Jesus ressuscita e fala com os homens, ele diz o seguinte, dureza de coração. Então o problema não é exatamente falta de evidências ou falta de lógica científica. Não, a questão é o coração. Pela fé, nós cremos na ressurreição dentre os mortos. Tem argumentos aí da ressurreição, tem algumas coisas que as pessoas chamam de provas da ressurreição, mas nós cremos que Jesus ressuscitou pela fé. E se você ainda não crê de fato em tudo o que está aqui registrado na Bíblia Sagrada, ore ao Senhor. Derrame o seu coração na presença do Senhor. E leia a palavra. Porque a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Os discípulos acreditaram que era um espírito, diz Lucas. E o Senhor se aproximou deles e disse, por que sobem dúvidas ao vosso coração? Existem pessoas que são viciadas, por assim dizer, em dúvidas. A mente é treinada na dúvida. Então, tudo que ouve desperta dúvida, questionamento, um pé atrás. Não, nós temos que crer pela fé, tal como está escrito. Jesus disse, por que sobem dúvidas ao vosso coração? O crescimento, meus irmãos, é marcado por dúvidas, o crescimento espiritual. É natural termos dúvidas, mas nós temos que esclarecer essas dúvidas e não ficar por muito tempo nestas dúvidas. O caminho para uma certeza pode ser uma dúvida. Mas nós não podemos permanecer na dúvida. Nós temos que orar, ler a Bíblia, cultuar a Deus, para que Deus mesmo gere essa certeza de fé nos nossos corações.
Este Tomé, ele era um tanto negativo. João 11, quando Jesus diz que vai visitar Lázaro, ele traz uma palavra já de tragédia, né? João capítulo 11, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Pelo menos uma disposição para ir junto e morrer ele teve. Mas ele já disse: olha, o mestre vai morrer, nós vamos morrer com ele. É uma incredulidade. Ele veria ali que o Senhor Jesus não morreu porque ainda não era chegada a sua hora. E ele ainda ressuscitou Lázaro. Então era um sujeito dado à incredulidade, ao ceticismo, à arrogância, dizendo o que iria acontecer. Vamos morrer com ele. Talvez até num tom de reprovação. O pecado, meus irmãos, gera dúvidas. Quando nós negamos a fé, quando nós vivemos no pecado, quando nós abraçamos o pecado, ao invés de a fé crescer e aumentar, o que aumenta é a dúvida, a incredulidade. A falta de oração gera dúvidas. Porque Jeremias diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A falta de ouvir de uma forma espiritual, humilde, com oração a palavra de Deus. E a falta de comunhão com os irmãos também gera dúvidas. Porque Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja, Paulo está dizendo para a igreja ter no coração a palavra, que os membros, cada membro tenha no coração a palavra, e cada membro possa instruir o outro e aconselhar o outro, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quantas pessoas já foram libertas das dúvidas através do seu aconselhamento? Porque você instruiu, porque você compartilhou a palavra, porque você louvou a Deus. Os discípulos estavam ali com medo, com dúvidas, incrédulos, não acreditavam nos relatos que ouviam. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus apareceu ali e disse: paz seja convosco. Eu posso chegar para alguém e dizer assim: paz seja convosco. Posso dizer para alguma família, por exemplo. Agora, eu não tenho nenhum poder para derramar paz sobre essa família. Quando nós falamos a paz do Senhor, irmãos, nós estamos pedindo que Deus derrame a paz sobre o seu povo. Agora, quando Jesus diz paz seja convosco, ele não está simplesmente desejando, anelando, projetando que aquele grupo tenha paz. Ele está derramando paz, porque aquilo que Deus deseja é aquilo que Deus faz. Ele está então arrancando o medo, arrancando a incredulidade, a dúvida, a confusão e derramando paz. Paz seja convosco. E olha só a transformação que a presença de Cristo opera. Eles estavam trancados em casa com medo, mas Jesus estava ali no meio deles. Eu estava conversando ontem no telefone com uma irmã e disse: pastor, é muito estranho porque nós estamos trancados dentro de casa com a chave nas mãos. E não é estranho isso? Realmente é estranho. Mas assim como os discípulos estavam trancados e Jesus apareceu ali, o Senhor também nos visita. Mas eu queria que fosse uma visita real, física. Por ser espiritual,
não significa que é menos real. Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, na rua ou trancado dentro de casa. E mesmo trancado dentro de casa, Ele diz: paz seja convosco. Cristo derrama paz e traz alegria. Veja, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ah, meus irmãos, quando nós vemos o Senhor Jesus, quando Jesus realmente nos visita e diz: paz seja convosco, quando através da palavra nós ouvimos o Salvador falar ao nosso coração, e através da oração nós falamos com Ele, nós vemos então o Senhor Jesus pela fé, mas não numa experiência menor que a deles. A mesma experiência deles, pelo poder da ressurreição que opera em nós, o poder do Espírito. Alegraram-se, veja, eles estavam com medo, cheios de dúvidas, mas agora eles têm alegria ao ver o Cristo ressurreto. Onde nós temos buscado alegria? Deus pode trabalhar no nosso coração nesses dias para que nós aprendamos a buscar alegria nele e não nas coisas deste mundo no sentido de dependência. Quando você realmente tem um encontro real com Cristo, eu tenho a certeza que o seu coração se encherá de alegria e de paz. Eles se alegraram ao ver Jesus. Jesus aparece ali no meio daquela sala onde eles estavam trancados, levaram um susto, mas Jesus disse: paz seja convosco. E eles, olhando o Senhor Jesus, eles se alegraram. Se ficássemos apenas na sexta, isso seria uma derrota. Mas a sexta-feira santa, o sacrifício do Salvador, está ligado ao domingo da ressurreição, do triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se alegraram então quando viram o Cristo ressurreto. Eles se alegraram quando partiram desta vida, Tiago decapitado, Pedro crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo, Paulo também decapitado, outro queimado. Mas quando eles subiram para a glória celestial, eles se alegraram novamente porque viram o Senhor de novo. E nós também nos alegraremos na glória celestial, contemplando a face do Cordeiro. E nós nos alegraremos ainda mais, numa experiência ainda mais triunfante, quando nós contemplarmos o Senhor face a face na segunda vinda. Veja, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E numa experiência ainda maior na glória celestial, quando eles partiram deste mundo. E ainda mais na segunda vinda. A Bíblia deve ser lida nessa perspectiva escatológica, né, da segunda vinda do novos céus e nova terra. E quando nós contemplarmos o Senhor, aquela irmã que era cega, escreveu vários hinos, se eu não me engano o nome dela era Fanny Crosby. Tem uma parte do hino que toca muito, porque a irmã era cega, que diz o seguinte: é face a face que vamos ver. Ela sabia que neste mundo ela tinha essa limitação, a cegueira. Mas ela sabia que na glória por vir, ela contemplaria face a face o Senhor. Pense neste dia glorioso. Pense neste dia em que nós já estaremos purificados, libertos de toda presença de pecado e mal no nosso coração. E nós, com os corpos glorificados, contemplaremos o Senhor, e uma alegria, uma bem-aventurança irá dominar completamente
o nosso ser e será uma experiência de glória em glória pelos séculos dos séculos. Cristo, então, em primeiro lugar, ele comunica paz aos aflitos. Mas a segunda bênção que eu quero destacar nesse texto é que ele comissiona o seu povo. Isso é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Servir é uma bênção. Jesus queria tirar os discípulos daquela situação de medo, de prisão, e queria enviar. Veja, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos supor que alguém está construindo uma casa. O pedreiro está lá construindo uma casa. Aí alguém, um segundo pedreiro, começa a construir uma casa ao lado. O que você diria? Ele não está continuando o trabalho do primeiro pedreiro. Não é isso que Jesus fez. O que Jesus fez foi o seguinte: ele começou a edificar uma casa, ou seja, um edifício, um templo. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Nós entramos no mesmo trabalho que ele. Não numa casa do lado, outra coisa. Por isso que ele diz, e tenha isso em mente, o trabalho que nós realizamos parece um pouco até soberbo isso, mas não. Porque esse trabalho só é possível na força dele. E também não é soberbo porque foi ele que disse isso. Nós continuamos a obra do ministério do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Isso é que Atos 1 diz. E o que ele diz aqui também: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a ideia de Paulo quando ele diz que está ali completando os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que Jesus continua o seu ministério, mas agora através das nossas vidas. Olha o privilégio, olha a bênção de continuar a obra que ele realizou aqui neste mundo. No poder do Evangelho. A nossa arma, a ferramenta que nós temos em mãos é o Evangelho. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus. Nós somos enviados então para pregar o Evangelho, no poder do Evangelho. Nós somos capacitados pelo Espírito e nós temos aqui já uma ação simbólica para o Pentecostes. Jesus sopra e diz: recebei o Espírito Santo, ou seja, nós vamos realizar esta obra na força do Espírito Santo. Se você quiser realizar a obra de Deus, não importa qual função, seja, porque todos nós cristãos somos chamados para a obra. E um não é mais importante, não existe uma hierarquia. Todos nós somos chamados para a obra. E se você quiser realizar a obra de Deus, primeiro, creia no Filho. E segundo, dependa do Espírito. É somente pelo Espírito Santo que nós perseveramos na obra. Somente pelo Espírito Santo que nós não desistimos da obra. Somente na força do Espírito Santo é que as pessoas ouvirão o Evangelho. Não é uma palestra, não é um discurso, não é uma assistência social. É o poder de Deus através das nossas vidas mediante a obra do Espírito Santo. E nós somos então autorizados por Deus, num sentido aqui bem forte. Veja o versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Alguém pode dizer então, alguém tem poder para dizer assim, os teus pecados estão perdoados? No sentido de perdoar, é óbvio que não. Só Deus pode perdoar pecado. Um versículo da Bíblia deve ser interpretado a partir de todos os outros. Olhando apenas este texto, nós poderíamos pensar isso, que
Os apóstolos tinham autoridade para declarar que a pessoa está perdoada. Mas o que Jesus está ensinando aqui, os apóstolos nunca fizeram isso e não há nenhum registro de algo nesse sentido na igreja apostólica. O ensino da Bíblia é só Deus pode perdoar. Nós confessamos o pecado para quem? Para Deus. Os apóstolos diziam, eu também sou homem. Mas o ministério da igreja é a ação de Deus neste mundo, através da disciplina, que é o mais crucial aqui. Nós podemos tirar a pessoa da comunhão e nós podemos reatar a pessoa na comunhão da igreja. Nós podemos declarar que a pessoa está perdoada por Deus. E nós podemos também dizer que a pessoa ainda não foi perdoada por Deus pelo modo como ela vive. A igreja então está autorizada pelo Senhor para pregar o evangelho, para disciplinar e para declarar o perdão de Deus. Que bênção! Jesus traz propósito maior para a nossa vida. Nós não estamos neste mundo buscando um sentido para a nossa existência. Nós temos uma missão. Nós temos um evangelho para proclamar. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E a nossa missão é pregar o evangelho, declarar o perdão de Deus, anunciar as boas novas. A primeira bênção é que Jesus comunica paz ao seu povo, paz aos aflitos. A segunda é que ele comissiona o seu povo para uma grande obra. Existe uma grande obra a ser feita, irmão. Faça a sua parte, participe, se envolva, tenha comunhão com a igreja. Não desanime diante de uma coisa ou outra, persevere na obra. Vale a pena servir a Deus e nada trará mais entusiasmo na sua vida do que servir a Deus neste mundo. E também a bênção do confronto. As bênçãos do Cristo ressurreto. Ele comunica paz, é o que eu destaquei primeiro aqui. Ele comissiona o seu povo. Ele nos chama para a obra e ele confronta a nossa incredulidade. Que bênção! Nós não gostamos de confronto. Não estou falando de lutar, de atacar alguém, mas de repreender o coração, a incredulidade, a falta, o pecado. Da primeira vez, Tomé não estava presente. Vai saber por que ele não estava. A Bíblia não fala. Aí na segunda vez, 8 dias depois, ele estava. E ele não acreditou no que os discípulos afirmaram. E assim, ele não acreditou mesmo. Porque olha só, capítulo 20. Os discípulos falam, vimos o Senhor. Versículo 25. Mas ele, Tomé, respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quantos não falam isso hoje, né? Da mesma forma. Ah, mas você viu Deus? Ainda bem que nós não vimos, né, irmãos? Literalmente, porque a Bíblia diz que todo aquele que vê o Senhor morre. Ah, mas você viu o céu para acreditar no céu? Então, Tomé, ele fala de uma forma muito agressiva aqui. Só se eu olhar, se eu não vir, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão. Só acredito naquilo que eu vejo. Só acredito naquilo que eu toco. Mas a fé é justamente o contrário disso.
Nós andamos pela fé, diz Paulo, e não pelo que vemos. A experiência do homem com Deus é uma experiência espiritual e não material, física. Ah, mas eu preciso tocar, eu preciso ver alguma coisa. Por isso que muitas vezes cai na idolatria, porque a nossa experiência com Deus não é ver nada, nem tocar nada, mas ter uma experiência de fé no coração. Mesmo diante desta incredulidade agora de Tomé, olha só, passados 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, agora ele está lá. Estando as portas trancadas novamente, veio Jesus, pôs-se no meio, no lugar que ele deve ocupar, e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez, paz. Deus quer que você tenha paz. Olha como ele insiste aqui. Paz seja convosco, paz seja convosco. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus é um Deus de paz. Quem conhece a Deus e quem fortalece a sua comunhão com Deus vai experimentar paz no coração. Imagina a cara de Tomé, né? Não morreu porque Deus preservou a vida dele, mas ele ficou tomado certamente de um susto e de uma vergonha. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele não traz uma palavra agressiva, dura. Ele traz uma palavra responsável, que confronta o coração e com tanta sabedoria, com tanto poder, que realmente ele esmaga os ossos do coração de Tomé. Certamente você que conhece um homem sábio, uma mulher sábia, que usa bem as palavras, sabe que essa pessoa acerta no âmago do coração, sem precisar gritar, sem precisar atacar ou fazer um discurso enorme. Primeiro, Jesus ouviu as palavras de incredulidade de Tomé. Depois ele aparece e fala, como se ele tivesse ouvido antes. Imagina você estar conversando com alguém sobre uma terceira pessoa, infelizmente ou pecaminosamente falando mal da terceira pessoa, e de repente a terceira pessoa chega e diz: olha, eu não sou isso, eu não fiz aquilo. Você diz: como que essa pessoa sabe? Como que essa pessoa ouviu? Tem uma escuta? Tem alguém gravando? A pessoa com quem eu contei contou para ela? Mas veja, o caso do Senhor Jesus Cristo é o seguinte: todas as nossas conversas Ele ouve. Todas as nossas conversas, e todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida está na presença dele. E se ele aparecesse hoje para falar algo que nós comentamos nesta semana, ou fizemos, ou como nós agimos, o que ele diria? A Bíblia fala: língua branda esmaga ossos. E o Senhor Jesus, ele vai fundo no coração de Tomé e diz: Tomé, estou aqui. Põe o dedo. Vê as mãos. Põe a mão no meu lado. Jesus ainda estava com estes sinais para curar a incredulidade dos discípulos. O lado do Senhor Jesus que foi perfurado com aquela lança. O seu lado estava perfurado. Tem um quadro muito bonito ali de Tomé colocando o dedo
apesar de eu não ser a favor de imagens do Senhor Jesus, mas pelo menos aquela expressão do corte do lado do Senhor Jesus e Tomé colocando a mão ali é algo muito vivo nesse quadro. Coloca o dedo. E aí o Senhor Jesus repreende Tomé dizendo: não sejas incrédulo, mas crente. O que o Senhor diria para nós? Ele aparece de uma forma sobrenatural, ele repreende de uma forma amorosa, mas firme, que vai fundo no coração de Tomé, porque assim como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece dos que o temem. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o Salmo 103. Tomé, diante disso, diz: Senhor meu e Deus meu. Irmão, não seja incrédulo, seja crente. Infelizmente hoje essa questão de ser crente aí virou algo tão pequeno, tão mal falado, por causa do péssimo testemunho de alguns que se dizem cristãos. Mas essa palavra crente é uma palavra muito forte, aquele que crê de verdade. Não seja incrédulo, mas crente. Você é crente? Não estou falando se você frequenta a igreja ou se você é membro da igreja. Estou falando se você é incrédulo ou crente. Se crê no poder de Deus, se crê na ressurreição de Jesus Cristo, se crê no sacrifício de Jesus. Será que nós ouviríamos essa repreensão do Senhor? Não sejas incrédulo, mas crente. Será que nós duvidamos do cuidado de Deus nas nossas vidas? Será que nós duvidamos que Deus tem um controle de todas as coisas? Será que nós duvidamos, como é o caso aqui, da ressurreição do Senhor Jesus? Ele então olha para frente e diz o seguinte: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus falou de nós aqui, nesse momento. Olha a perguntinha aí, né? Poucas palavras, mas aquela palavra que vai fundo, como eu falei. Porque me viste, creste? Muitos não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele fala do passado e ele fala do futuro. Tem um comentário de um autor muito interessante, Donald Carson, que diz o seguinte: aqui Jesus lança seus olhos para frente, para os meandros da história, enxergando milhões que creriam nele sem jamais tê-lo visto corporalmente. Eu, você. Não vimos, cremos. Sem jamais ter tocado nos ferimentos de suas mãos, pés e lado. A fé destes não é inferior. Hebreus diz a fé, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha aí. Como quem vê aquele que é invisível. Jesus cura a nossa incredulidade. Ele fez muitos sinais, muitos milagres. Os sinais registrados são para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome. Isso serve para curar a nossa incredulidade. Veja a quantidade dos sinais, ele fez muitos. O propósito dos sinais, para que creiais, creia em Cristo, creia no poder do Senhor Jesus. E o fruto,
para que tenhais vida. O Cristo ressurreto comunica paz aos aflitos. O Cristo ressurreto comissiona o seu povo. E o Cristo ressurreto confronta, repreende a nossa incredulidade. Ele tem poder para acalmar o nosso coração. E nós devemos, capacitados por Ele, anunciar o Evangelho com poder e andar pela fé. Como o próprio Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8. A quem, não havendo visto, ele estava falando de Jesus Cristo, no final do verso 7. Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais. Não vimos corporalmente, fisicamente o Senhor Jesus, mas Ele se revelou no nosso coração. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver pela fé. A quem não havendo visto, amais. Como está a sua experiência com o Senhor Jesus? O cantor, compositor Estênio Marcius, ele compôs uma música maravilhosa sobre esse episódio de Tomé. Eu quero terminar com esta música. Deixa eu tocar o teu coração. Interessante que o texto está falando de Tomé, que Tomé queria tocar o Senhor Jesus, queria ver, mas o Estênio Marcius também coloca do outro lado. Tomé, você quer tocar na minha ferida? Eu quero tocar o seu coração. Coloca o teu dedo em minhas mãos. Vê bem que estas chagas são reais. Quem precisa ver se fere mais. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem crê sem me tocar. Coloca a tua mão no lado meu. A falta de fé dilacerou. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar teu coração. Deixa a fé varrer as sombras do teu peito. Feito o sol que espanta o sono nas janelas. É bem melhor assim, é mais belo crer somente em ti. Deixa eu tocar teu coração. Vê como a criança corre descuidada, nos braços do pai se lança arrebatada. A paz inundará. Quem crê em mim, sem ver, sem me tocar. Deixa eu tocar o teu coração. Que Deus toque o seu coração. Que como uma criança corre descuidada, feliz, nos braços do Pai, que nós possamos também correr para os braços de Deus e que Ele derrame paz na nossa vida, que Ele derrame vontade, força, ânimo para realizar a obra e que Ele mesmo vá do nosso coração, retire dos nossos corações medo, incredulidade, dúvidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque Jesus apareceu naquela sala e disse: paz seja convosco. O Senhor é paz. O Senhor é o Deus da paz. E o Senhor Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Que nós sejamos enviados, que nós tenhamos a disposição, ó Pai, de te servir de todo o nosso coração, com alegria. Que, Senhor, tira a incredulidade, a falta de fé, o ver para crer, tira isso de nós. Que nós possamos crer de todo o nosso coração em Jesus Cristo, o enviado do Pai,
Recebe, Pai, a nossa gratidão, porque Tu és um Deus paciente, um Deus misericordioso, que não desiste do seu povo, que não desiste de nós, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, porque nós também temos momentos como Tomé e temos medo também como os discípulos. Cuida, Senhor, do Teu povo. Renova, Pai, a nossa alegria. Louvado seja o Senhor pela ressurreição, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, em resposta à mensagem, nós vamos cantar o hino 272. Depois eu farei a oração final. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graças por este dia. Nós te damos graças porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso pastor, nos pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte. Nós te louvamos, ó Pai, pelas doutrinas da Tua palavra, especialmente a doutrina da cruz, da ressurreição, da ascensão, da segunda vinda e a consumação do reino celestial. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam voltados para estas verdades. Que o nosso coração se aqueça, Senhor, com a Tua palavra. E derrama a paz, Senhor, da Tua paz sobre os aflitos, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão ali como os discípulos, trancados, com medo. Que o Senhor derrame da Tua paz, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua alegria. Que sintam poderosamente a Tua presença. Tem misericórdia de nós, pecadores. E dá-nos, Senhor, um dia de alegria, de paz, de amor, de gratidão na Tua presença. Abençoa cada família representada aqui nessa transmissão.
Que o Senhor esteja guardando, protegendo, fortalecendo, abençoando, ó Pai, com livramento, com a Tua segurança, com a Tua proteção. Fica conosco, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos, que Deus os guarde e logo mais estaremos juntos, 18h30. Se você puder convidar alguém para assistir, seria muito bom, porque eu vou falar justamente sobre para que serve o deserto. O propósito de Deus na difícil jornada dos peregrinos. Deuteronômio capítulo 8. Vou falar bastante sobre como enfrentar esse contexto aí que nós estamos passando. Creio que será uma bênção para a vida da igreja, na bênção de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, graças a Deus, muitos aí assistiram, participaram. Continuem para ouvir a palavra de Deus. Eu creio realmente que não é nem de longe a mesma coisa que estarmos na igreja, porque não é nem a mesma espécie que estamos falando, mas é o que pode ser feito neste momento e certamente abençoa a igreja, a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho preparado e eu tenho me alegrado com esta possibilidade de transmitir aos irmãos a mensagem. Que Deus abençoe a vida de todos. Feliz Páscoa, Páscoa muito abençoada para todos os irmãos. Fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus. E 18h30 nós nos encontramos novamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muita saudade de todos. E se Deus permitir, em breve estaremos juntos novamente. Fiquem em paz.